Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos fazendo a previsão da nossa lição de número 5. O texto da nossa revista está fundamentado em Apocalipse 5, capítulo de número 1. O título da nossa revista, da nossa lição é O Livro Selado e o Cordeiro. Vamos iniciar o nosso estudo? Pegue a sua revista, a sua Bíblia e acompanhe conosco. O fundamento está em Apocalipse 5, capítulo de número 1, que diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 1. A referência está no Apocalipse, capítulo 5, verso 3 a 5, que diz: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o livro selado. Quão importante é estudarmos sobre isso, conhecermos este livro, mas nós sabemos que hoje é apenas uma previsão da nossa aula. Nós teremos um estudo um pouco mais aprofundado no próximo domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Ela inicia-se às 9 horas da manhã e nós aguardamos vocês lá para aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, sobre o livro, a Bíblia vai dizer que estava sobre a mão de quem? Daquele que estava assentado sobre o trono. E quem está assentado sobre o trono? O nosso único e verdadeiro Deus. Ele está no trono. Sempre lembremos que Deus está no trono. Amém? O objetivo geral da nossa revista é estudar a revelação narrada em Apocalipse, capítulo de número 5. Os objetivos específicos são interpretar o significado do livro selado e escrito por dentro e por fora, identificar quem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, e estudar sobre a figura do Cordeiro e seus arquetipos. Tópico de número 1. Os livros de Deus. Os livros de Deus. A Escritura menciona alguns livros de Deus. A palavra de Deus vai falar que existem alguns livros, livros da consciência, o livro da natureza do homem, o livro da vida e outros livros que também são citados nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero que os irmãos entendam que não é que existam livros e que Deus abre os livros e começa a folhear as folhas. Não. Ele está falando apenas para nós entendermos que Deus, através da sua onisciência, Ele tem todos os nossos atos guardados na eternidade, porque Ele é onisciente, Ele tem todo o poder. Então, o que nós devemos ter em mente é que tudo que eu e você fazemos no corpo e na mente está escrito na memória de Deus. Por isso nós devemos tomar cuidado até com o que nós pensamos, porque nós e toda a humanidade seremos julgados até pelos nossos pensamentos. Dentre esses livros, irmãos,
está o livro selado com 7 selos. Já estamos aqui no tópico 1.2. Que livro é esse? A Bíblia vai falar que esse livro está selado por dentro e por fora. E ninguém era digno de abrir esse livro. Por quê? O que está escrito neste livro? O que será que acontece após a abertura deste livro? Pois João vai dizer que ninguém era digno nem sequer de olhar para este livro, muito menos o abrir ou desatar os seus selos. O interessante é que João diz que chorava. Por que João chorava? Porque João, ele se lembrava dos mártires. João se lembrou dos seus amigos e irmãos que morreram no Coliseu, foram devorados por feras, foram queimados, serviram de tocha humana para clarear as estradas de Roma. Então ele chora. Por quê? Porque no coração dele, poxa, não existe ninguém digno de abrir esse livro, então o sofrimento dos meus irmãos foram em vão? De forma nenhuma. Um dos anciões se levanta e diz: não chore, João, pois o leão da tribo de Judá, ele vai vencer? Não, ele venceu e tem o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O tópico 1.3 diz assim: o significado de sua simbologia. Essa narrativa é muito parecida com a registrada em Ezequiel, o rolo de um livro escrito por dentro e por fora. Isso representa a perfeição da palavra de Deus. Ele deixa escrito para mim e para você os acontecimentos que estão acontecendo e os que ainda hão de acontecer, mostrando aqui mais uma vez a sua soberania, a sua onisciência e a sua onipresença, estando ele em todos os lugares. Por isso nós devemos nos atentar muito nessa palavra, porque ela contém a vida eterna. Todas as vezes que você e eu pegarmos a palavra de Deus para estudarmos, nós devemos olhar ela com temor e tremor, pois é a palavra do nosso Deus. Amém? Tópico de número 2. O vencedor que abrirá o livro. Quem é esse vencedor? Quem foi que venceu? Quem é este que o ancião diz: João, não chore? Que o leão da tribo de Judá, que a raiz de Davi, este venceu e tem o direito não só de olhar, mas de abrir e desatar os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo de Nazaré, o único que venceu e foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Venceu para abrir. 2.2. Vai falar que Jesus venceu e ganhou o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, por que Jesus venceu? Porque ele era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Primeiro, porque Jesus foi o único ser encarnado. Ele foi o único ser superior, o próprio Deus que encarnou, nasceu de uma virgem, um propósito divino. Quando Maria foi envolta pelo Espírito de Deus e se achou grávida de forma milagrosa, ele é digno. Por quê? Porque ele viveu uma vida sem pecados. Porque ele é digno? Porque ele não conheceu a corrupção. Porque ele é digno e venceu? Porque venceu as astutas armadilhas do diabo. Por que que ele é digno? Porque ele foi o único que viveu sem pecado. Foi o único que não nasceu sobre o pecado. Lembra-se quando Davi, ele diz assim: concebido em pecado fui.
ele está fazendo uma analogia e uma ligação direta à natureza adâmica que todos nós nascemos. Nós somos pecadores desde o nascimento. Por quê? Porque trazemos no nosso DNA o DNA de Adão. Mas Jesus Cristo não. Ele não tem o DNA de Adão. Ele não tem o DNA do pecado. O DNA de Cristo é superior, é eterno. Por isso ele é digno, porque ele é o próprio Deus. E não há outro digno além dele, Jesus Cristo de Nazaré. Tópico de número 3, o Cordeiro. Havendo sido morto, surge um Cordeiro que parecia ter sido morto. O Cordeiro representa Jesus. Irmãos, o texto vai dizer que ele parecia um cordeiro que havia sido morto. Por quê? Jesus morreu? Sim, de fato ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi o único, irmãos, que ressuscitou e não voltou a morrer. Todos que foram ressuscitados na palavra de Deus, todos que foram ressuscitados desde o primeiro homem até os nossos dias, todos voltaram a morrer, mas Jesus não. Ele morreu, mas pelo poder de Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso ele é digno, porque ele é um cordeiro sem mácula, sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Se lembra quando foi necessário a morte de um cordeiro para que a morte passasse por cima dos hebreus? Porque tinha o sangue do cordeiro. Sabe por que eu e você não permaneceremos mortos para sempre? Porque nós estamos cobertos pelo sangue do cordeiro. Tópico 3.2 diz assim: os 4 animais viventes. Esses 4 animais viventes aparecem no livro do Apocalipse em 11 versículos. Representam o Evangelho de Jesus. O leão, lá em Mateus. O bezerro, lá no Evangelho de Marcos. O rosto de homem está lá no Evangelho de Lucas. E uma águia voando está lá no Evangelho de João. São as faces que são representadas por esses 4 animais viventes, dizendo que Jesus, ele é leão, ele governa, ele é acima de todos na cadeia alimentar. Ele fala sobre o bezerro, ele é o sacrifício por minha e por sua vida. Ele é o homem, ele é o Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. E ele é uma águia voando. Por quê? Porque ninguém pode se comparar a ele. Ele está acima de tudo e de todos. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3.3, um novo cântico. A Bíblia vai falar que há referências no Apocalipse, pelo menos 3 referências falando sobre o cântico. E o cântico é a forma mais bela de louvar e adorar a Deus. Só que fala que a igreja, ou no céu, haverá um cântico novo. Qual será esse cântico? Se lembra do Salmo de número 24, quando Jesus está entrando nos portões eternos e aqueles que acompanham a Jesus dizem para que sejam levantadas as portas, que os portões eternos ergam as suas cabeças e as pessoas que estão dentro perguntam: quem é este? O Rei da Glória. E aí eles vão dizer que é o poderoso, o conquistador, o todo-poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E ali vão fazer uma nova canção, um novo canto, um novo modo de adorar a Deus por toda a eternidade. Então, este é um novo canto, ou cântico que será dado ao Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o único digno de honra, glória e louvor. A nossa conclusão, ela vai falar que nós estudamos acerca do leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, nós iremos aprender um pouco mais na nossa escola bíblica dominical. Este é o motivo a qual nós apenas fazemos uma previsão da aula que será ministrada no próximo domingo pelo nosso professor. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui do que nós aprendemos e para você já vir preparado para a nossa escola bíblica dominical. Segundo o Salmo 78, verso de número 68, que tribo o Senhor elegeu? Quem é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi? O que representa o número 7? Quem aparece adorando ao Senhor no capítulo 5 de Apocalipse? Vemos aqui algumas perguntas da nossa revisão. Estude a lição, venha tirar as suas dúvidas com os nossos professores e venha aprender sobre o leão da tribo de Judá. Espero os irmãos no próximo domingo às 9 horas da manhã e que Deus abençoe em nome de Jesus.